Olá, Cristiane Mainardes Crispim. Como vai você? Tudo bem? Olá, boa tarde. Eu vou bem, e você? Muito bem, muito bem, muito bem. Falei certo o seu nome, né? Cristiane Mainardes Crispim, é isso mesmo? Isso, um Falei pouquinho certo. diferente, né? É um pouquinho diferente, né? O Mainardes aí que dá um peso legal pro seu nome, não é isso? Exatamente, exatamente. Todo mundo pergunta, da onde vem? De onde vem, né, o Mainardes, né? Legal, pô, É, que bom, que ótimo. Tá bom. Bom, a Cristiane Mainardes Crispim, ela é consultora de desenvolvimento organizacional, palestrante e analista comportamental, com mais de 9 a isso, 10 anos de recursos humanos. Bom, conta um pouquinho a respeito do seu trabalho, Cristiane, por favor. claro. Bom, Ari, como você mencionou, né? Eu fui para o lado da psicologia, mas antes disso, eu vim de um setor de RH mesmo, do CLT, no formato CLT. Trabalhei 4 anos em uma empresa, depois trabalhei mais 4 anos em outra empresa. Desde muito novinha comecei, e a minha vantagem foi ter me encontrado muito rápido, né? Então, eu trabalhei dentro do CLT. Quando eu trabalhei na minha última empresa, antes de virar consultora, antes de me tornar uma consultora e oferecer meu serviço para outras empresas, eu encontrei uma deficiência muito grande na parte comportamental. A gente fazia muita admissão pela parte técnica, né? Então, pelo currículo ali, tecnicamente falando, e quando a gente ia fazer demissões, era 80, 90% por parte comportamental. Tá. E eu me incomodei com aquilo. Eu falei, eu não consigo entender, né, o porquê que as pessoas elas são boas tecnicamente, mas para ser demitidas precisam ser demitidas pelo comportamento. Tem algo aí. E aí foi quando eu me encontrei na psicologia por conta dessa área. Eu falei assim, se a gente é tão bom em estudo, o que está faltando a gente conseguir se consolidar dentro do mercado, né? E aí foi por isso que hoje eu atuo em formato de desenvolver líderes, porque às vezes a gente promove bons operacionais, mas ganhamos uns péssimos líderes, mas a culpa às vezes acaba nem sendo deles, porque eles não foram treinados, nunca tinham sido líder. E aí eu comecei a desenvolver alguns projetos de formação de liderança. Logo, como eu atuei muito tempo no RH, então eu presto consultoria também de desenvolvimento humano na área do RH. Então eu pego empresas às vezes que não têm um RH e aí eu coloco lá um RH funcionando com processos, tudo certo, e para ir para frente. É Ok. mais ou menos essa minha trajetória. Essa veia empreendedora sua é que é bacana, né, Cristiane? Sim, sim, sim. Eu meti as caras assim, sabe? Fui com ousadia. Não, mas para ser empreendedor tem que ser ousado, né, ou não? Sim, precisa, porque a gente não tem respostas certas, né? A gente tem que encarar. É o Ah, medo e vai com medo mesmo. sei, sei. E hoje você tem como consultora do segmento RH, que eu acho isso bárbaro, eu acho muito bacana. É, você, para quem você está fazendo essa consultoria atualmente? Ó, atualmente tem uma empresa fixa que chama Flexform. Ok. Lá eu atuo 2 vezes por semana dentro do RH com o desenvolvimento dessa liderança. Eu faço o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, faço encontros de líderes falando em temas abordados mesmo nas necessidades da empresa. Tá. Aí tem uma outra empresa que fica em Cotia, que chama Conquista Recicláveis. Lá eu faço implantação de RH. Ok. Lá eles não têm RH dentro da empresa, eu faço toda a implantação de processos, treinamento com a equipe. Essas são as duas únicas empresas fixas. As demais são pontuais, né? Palestra, desenvolvimento de líderes, treinamento. Então, as duas empresas fixas hoje são essas. Mas desse seu segmento, entre palestra, desenvolvimento organizacional, entre comportamental, estar desenvolvendo o RH, não sei o quê, qual desse contexto brilha os olhos, por exemplo? Se alguém quiser me contratar para ser analista comportamental, era tudo o que eu queria, ou tudo isso brilha. Olha só, o que brilha meus olhos?
Brilha meus olhos o desenvolvimento humano, porque por isso que o meu forte é o treinamento de liderança, porque cascateia, né? O líder treinado, ele treina outras pessoas. Então, hoje o meu foco é analisar comportamento, treinar comportamentos, habilidades, competências, é isso. Legal, olha. Olha, que bom, que É. bom. É, acho que treinar competências é algo assim extremamente gratificante, né, Cristiane? Sim, sim, porque a gente vê, né, Ari, todo mundo é capaz de mudar comportamentos que às vezes a gente imagina que não, e a gente só deleta a pessoa, né? Mas eles são treinados, a gente treina todos os dias para ser melhor. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, um rapaz que ele faz eventos, né? Ele Uhum, está sendo contratado por uma empresa para fazer um evento, eu não sei se esse seu analista comportamental é mais ou menos isso. Aí uhum, o que ele vai fazer? Ele vai colocar as pessoas para participar de algumas atividades, e ali uhum. ele vai tirar o comportamento dessas pessoas e passar para a empresa dizendo o seguinte: olha, essa pessoa aqui que é chefe do departamento tal, essa pessoa tem que ser chefe do departamento tal, porque o desenvolvimento dela foi assim, 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 assim. É exatamente isso que você faz? Também, dentro do meu escopo de trabalho, tem uma ferramenta que nós usamos que chama relatório comportamental. Tá. Que inclusive eu estava até falando com uma das gestoras agora, que ela me ligou falando assim: o que é isso? Esse relatório me definiu, falou todo mundo o que eu sou. Uhum. Por que acontece isso, né? A gente desenvolveu um projeto uma vez numa empresa que chama Pessoa Certa no Lugar Certo. Perfeito. Vamos supor que a gente coloca uma pessoa que não que tem habilidade maior dela é lidar com pessoas de RH, vamos supor, uma Tá. pessoa de RH. Se a gente coloca essa pessoa de RH no departamento pessoal para fazer folha de pagamento, ela não vai ficar contente, ela não vai conseguir exercer as habilidades que ela deveria, que é mais analítico, mais questão de números, ela não vai desenvolver bem. Então, quando a gente traça o perfil comportamental de uma pessoa com as necessidades do setor ali, a gente faz o encaixe perfeito, porque a pessoa faz o que ela gosta, né? Entendi. Desenvolve as habilidades que ela já tem ali e aí dá certo. E muitas vezes não acontece isso nas empresas, né? Perfeito. Então é legal. Você consegue detectar esse tipo de coisa, desse tipo de comportamento da organização? Sim, é notório, né, Sari? É notório. Esse tipo de comportamento é muito notório em diversos setores. Às vezes é um setor que a pessoa demanda muito de muita comunicação. Sei. Precisa ser comunicado a todo momento as coisas para os profissionais, e aí essa comunicação não funciona. Quando a gente vai ver, é uma pessoa que é totalmente analítica, então ela está focada ali na parte analítica, de planejar, de desenvolver. Tá. Então dá esse choque, né, às Entendi. vezes. Perfeito. Antes de nós entrarmos no tema da nossa conversa, eu queria que Uhum. você explicasse um pouquinho se, dentro desse contexto seu aí, está analista comportamental da ferramenta DISC. Você trabalha em cima disso, é isso? Explica um pouco. Isso. Ela é a minha ferramenta principal de atuação, porque o que acontece com o DISC, né? Marston, ele trouxe aí para a área organizacional que o mundo, né, em meio de todas as pessoas, existem 4 comportamentos que está instalado dentro de nós. Tá, Isso chama o comunicador, o analista, o planejador e o executor. tá, Todos nós temos esses 4 comportamentos instalados em nós. Só que sempre existe um ou dois que se sobressaem. tá. E aí, o que acontece com essa ferramenta? Através de algumas perguntas rápidas, a pessoa responde esse questionário e vem todo um relatório dela, do perfil comportamental que mais se destaca nela. E aí, dentro disso, ela trabalha como uma ferramenta de autoconhecimento para a pessoa. Dá para a gente identificar, ter certeza do tipo de comportamento daquela pessoa, e é uma ferramenta de autoconhecimento para ela olhar ali e falar: poxa, essa é a minha fortaleza, por que eu não trabalho mais nisso? Em vez de ficar me matando ali querendo ser quem eu não sou, por que eu não trabalho mais nessa competência, nessa habilidade que já está em mim? Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, onde a gente faz um processo de autoconhecimento e também para a empresa analisar e ver qual é o perfil comportamental daquela pessoa
se está adequado com as necessidades do cargo, a necessidade da empresa. É muito bacana. Olha, esse sistema é bárbaro, porque aí você acaba colocando a pessoa certa no lugar certo, né, Cristiane? Sim, 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 sim. É muito bacana, muito. E funciona muito bem, viu? Os Funciona, né? feedbacks são incríveis. Verdade, é. Acho muito Sim, interessante comigo isso. aconteceu isso. Ah, é? Ah, Eu trabalhava no RH, mas eu era generalista ali. tá. E eu nunca gostei de folha de pagamento. Só que eu ficava fazendo cursos, eu fazia tudo quanto é coisa, tipo de coisa, eu não desenvolvia bem. Claro. E aí até que chegou um período que eu comecei a me cobrar, sabe? Eu ficava assim, poxa, eu não sou boa nisso e tal, e tal, e tal. E aí, quando eu peguei o perfil, que eu fiz o perfil na empresa, apareceu lá habilidade de comunicação, não sou atenta a tantos detalhes, assim, de parte mais analítica, de processos, de planilha, não sou. E aí Tá. eu comecei a falar, a gente não precisa ser bom em tudo, né, Ari? A gente só Claro. precisa saber no que a gente é bom. Exatamente, é. Exatamente isso, tem toda a razão. Tem toda a razão. Bom, Então funcionou comigo. então vamos lá. A nossa conversa é sobre resiliência, é isso mesmo? Isso, O uma que é e palavrinha tão como fantástica. desenvolvê-la? O que é resiliência, Cristiane Bainardes Crispim, por favor? Olha só, Ari, a gente é acostumado a ouvir sempre, né? É. Ah, você tem que ter resiliência. Ah, uma pessoa resiliente. E o que significa resiliência, né? Na verdade, é uma palavrinha emprestada aí da física, porque eles nomeavam que justificava o material voltar ao formato original depois de passar por algumas deformações elásticas. Então, o produto ele voltava ao formato original dele. E aí, quando a gente traz resiliência humana, é exatamente isso. A gente passa por processos difíceis todos os dias, a gente passa por pressões, por várias coisas no dia a dia, né? E tem gente que se deixa levar por alguns desses momentos e não consegue retornar ao momento ali original, ao seu estado original de humor, muitas vezes. Então, a resiliência, ela cabe em vários momentos da nossa vida, tanto em um momento mais trágico, como um divórcio, uma separação, quanto a momentos de pressão. Por exemplo, no trabalho. A gente tem um momento de pressão muito grande ali. Qual que é a vontade que dá de chutar o balde e ir embora, né? Não sei se você já sentiu, Muitas vezes, nossa. sentiu isso. É, Só que aí, quando a gente tem uma resiliência, a gente para, a gente pensa, não, por que eu estou aqui? Eu tenho um motivo maior, né? E aí retorna ao formato original e consegue manter aquele equilíbrio. Então, é isso que significa a resiliência. tá bom. E como desenvolvê-la? Olha só, quando a gente fala de desenvolver resiliência, a resiliência ela está muito atrelada à inteligência emocional, Ari. E a inteligência emocional, ela tem uma parte que ela vem da parte genética. Eu não sei se você já percebeu, mas tem pessoas, eu até tô com um copo de água que eu estava tomando água, eu vou te fazer um exemplo. Tem pessoas que quando olhar esse copo aqui, tá vendo? Quando eu olho esse copo, eu imagino que ele está quase cheio. Mas você pode olhar esse copo e falar que ele está quase vazio. Então, a forma que a gente enxerga o mundo ou as coisas que acontecem com a gente, isso é inteligência emocional. A Tá. gente pode escolher. Só que às vezes é automático. Eu posso falar que está quase vazio, porque é isso que eu enxergo. É. E quando eu falo de como desenvolver a resiliência, é a gente começar a se perceber, a perceber a forma que a gente vê o mundo. Então, por exemplo, eu sei que eu olharia o copo e eu veria que ele estava quase cheio. É importante eu saber que eu olharia esse copo e eu veria que ele está mais vazio. Isso é percepção dos meus sentimentos, do meu olhar para o mundo. E quando eu consigo ter essa percepção de mim mesma, eu consigo conhecer um pouco das minhas qualidades, as minhas fraquezas, as minhas fortalezas, eu consigo definir até onde eu posso ir, até onde é o meu limite. Tá. E isso me faz ter resiliência nos momentos que eu preciso. Né? Então, o que eu tenho que desenvolver? Eu tenho que desenvolver a inteligência emocional, eu tenho que desenvolver o autoconhecimento para eu entender até onde eu posso ir, eu tenho que desenvolver os meus valores. Então, por que eu estou aqui? Qual que é o motivo disso? Qual que é o propósito disso? Para eu conseguir desenvolver. Vamos supor, eu vou dar um exemplo. Eu estou lá, já trabalhei muito tempo dentro do CLT, e teve uma das empresas que eu trabalhei que o meu superior, ele era bem... Como que eu posso dizer? Ele não tinha tanto controle emocional assim. Então, quando acontecia qualquer coisa, ele faltava jogar o celular na parede, enfim.
E lá não parava pessoas, as pessoas, era muito rotativo o RH. E eu consegui permanecer lá por 3 anos. E aí eu pensei, eu falei, poxa, e aí sabe quando você fica e vai todo mundo saindo, todo mundo indo embora? É, E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, como que eu consigo ficar aqui, né? Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo vendo, vivenciando tudo isso. E aí eu começava a analisar, eu começava a tirar coisas que eu conseguia aprender com ele. E eu falava assim, eu não conseguia enxergar só as coisas ruins, mas as coisas que eu poderia aprender. Então, isso é quando você consegue praticar isso no seu dia a dia, que é a inteligência emocional, você consegue desenvolver a resiliência todos os dias. entendi. Não sei se deu para entender, mas é um pouco do exemplo assim do que está atrelado a desenvolver essa resiliência. A emocional está intimamente ligado à resiliência? Tá sim, porque é a sua capacidade de enxergar as coisas de um outro formato. Como que você, se a gente for parar para pensar, por que tem pessoas que caem numa depressão depois de uma separação Sim. e tem pessoas que se separam e conseguem enxergar a vida de um outro formato, busca ajuda psicológica, faz uma outra coisa? Isso significa resiliência, voltar ao formato original. Mesmo que eu tive uma separação, eu preciso retornar ao meu formato original, preciso continuar vivendo. E para isso eu preciso ter inteligência emocional de pensar, eu não estou bem, vou procurar ajuda. Eu não estou bem, aquilo não foi o fim do mundo, eu tenho uma vida pela frente, eu tenho um porquê, eu tenho uma missão nessa vida. Então, por isso que ela está muito atrelada à inteligência emocional, é se perceber. E a inteligência emocional nada mais é do que você se perceber e perceber o outro também, né? Então tá altamente ligada ali à resiliência, que é a forma que você vai enxergar o que aconteceu e como que você vai continuar aquilo sem deixar que isso te afete. Cristiane, nesse tempo todo que você tem de consultora, você tem um case de sucesso em cima disso aí? De Alguém que você, consultoria? isso é da consultoria, e alguém que você fez isso e a pessoa realmente chegou a agradecer, pô, Cristiane, muito obrigado, você me deu uma luz, você me orientou muito bem, eu hoje sou assim, assado, sou desse jeito e tal. Tem? Sim. Ari, eu tenho mais de um caso, mas eu vou Bom, então vamos mencionar. contar, conte, por favor. Não Eu esconde vou nada, não mencionar. esconda nada. A pessoa nem gosta muito de falar, né? A gente fica aqui até amanhã. Vamos falar, sem problema. Ari, eu tenho uma pessoa que foi um case para mim, porque o que acontece? Quando eu entrei numa empresa para prestar uma consultoria, a pessoa me falou assim: olha, tenta ver se você dá jeito, porque a gente já tentou e não tem jeito, a gente tá. Bem assim, do jeito que eu tô te falando. É. A gente já tentou, a gente não consegue, a gente tá prestes a demitir essa pessoa. Só que era uma pessoa que estava há muito tempo, né? Uma pessoa que já tinha construído todo um caminhar dentro da organização, enfim. E aí, e essa pessoa tinha um cargo de liderança, né? E dentro do processo de liderança, a gente tem os encontros coletivos, né? E só que os encontros coletivos, a gente fala num geral de mercado e apresenta ali o que o mercado, o que está acontecendo no mercado, né? E aí você aplica qual é o melhor formato dentro da necessidade da organização. Só que nesse caso eu falei assim, como que eu vou chegar a ter um acesso mais próximo dessa pessoa para eu entender, né? E até que a gente chegou no momento da gente analisar que precisava de um desenvolvimento individual. Então, o que a gente chama de PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Nesse plano de desenvolvimento individual, quando eu cheguei nessa pessoa, que a gente fez um cronograma para atender essas pessoas, mas quando eu cheguei nessa pessoa, ela chorou muito, né, nesse encontro, né? Eu achei bacana, porque eu falei, não é um momento disso, é um momento de desenvolvimento, por que essa pessoa está assim, tão ferida, né? E aí, nesse momento, a gente conversou diversas coisas, a gente desenvolveu um plano, e sem ninguém saber, só nós duas, a pessoa começou a executar o que a gente tinha proposto juntas. E aí isso levou um tempo, né, Ari? Levou um tempo, ninguém se transforma de um dia para o outro e ninguém se torna outra pessoa. A pessoa só desenvolve as habilidades que ela já tem. E dentro do setor que ela trabalhava, ela tinha muita dificuldade com comunicação, tinha muita dificuldade com diversas coisas que uma empresa necessita para que funcione.
E aí ela começou a me trazer as dificuldades dela. Então, por exemplo, ela não se comunicava porque ela não era porque ela não queria, é porque ela tinha bloqueios. Porque quando ela era nova, ela recebia um monte de crítica, quando falava errado, ela recebia um monte de crítica. Então ela começou a expor aquilo e a gente começou a trabalhar juntas, como se fosse uma espécie de terapia, mas não foi. Claro. E a gente começou a trabalhar junto até que um tempo a pessoa que falou para mim que ia dispensar veio me dar o feedback dessa mesma pessoa, do desenvolvimento, do retorno que ela estava tendo. E ela falou assim: olha, de verdade, uma pessoa queria ser demitida, é uma pessoa que agora está sendo promovida. Então, esse, assim, foi o meu maior, assim, porque aí eu conversava com essa pessoa, né, e eu falava, gente, cada vez eu acredito mais que as pessoas, elas têm capacidade de se desenvolver. A gente só precisa ter um olhar mais de desenvolvimento, menos de, como que eu posso dizer, de exclusão, né? De excluir a pessoa, mas de desenvolver. Isso é muito bacana. Então, esse foi um dos meus maiores cases, assim. A pessoa que ia ser mandada embora foi promovida porque conseguiu se desenvolver. Precisa saber separar o coração da razão e a razão do coração, né? Sim, sim, precisa. Tem coisas atreladas, é uma vida, né, Sari? Não é somente pessoa ali com atitudes, é uma vida e que precisa comandar outras vidas, outras histórias por trás, então precisa de todo um trabalho. Não é simples como parece, assim. Por isso é que o RH hoje é extremamente fundamental na organização dele, porque ele também tem que saber ouvir as pessoas nas Sim, quais ele lidera, porque de repente a pessoa está ouvindo muito bem, aí de repente tu começa a ter algum problema, você tem que ir lá e saber o que tipo de problema que tem, como é que a empresa vai ajudar e como ele, pessoa, pode ajudar essa pessoa, sabe? sim, sim. Porque você não sabe o que se passa no dia a dia da pessoa, né? Ainda mais agora, que a gente vê de toda essa situação, toda essa pandemia, toda essa situação toda aí agora e tal. Então, Sim, você precisa saber ouvir, entender essas pessoas, né, Cristiane? sim. É legal que tem uma das matérias da psicologia que é aconselhamento psicológico. O que a gente mais aprendeu foi saber ouvir. Eu falei, deveria ser uma coisa tão simples, né, Sari? Mas não é. Não é? Porque hoje muita gente quer falar, mas poucas querem ouvir. E quando a gente coloca ali uma escutativa para as pessoas ou para as pessoas terem a liberdade de falar para você, muda totalmente sua percepção, porque você tem uma percepção dela que é mentira, que não é aquilo. Só que quando ela fala, você consegue, mas poucas vezes a gente dá a oportunidade para a pessoa falar. É muito incrível, né? Olha, eu tenho um exemplo muito clássico disso, que eu gosto muito de, às vezes, usar o ônibus, andar de ônibus, ou, quando nós estávamos em São Paulo, andava muito de metrô e tal, né? Uhum. Na fila da carne, na fila do pão, no banco agora, né, no banco agora nem tanto, mas no banco, você fica, as pessoas, todo mundo ali na fila, né, todo mundo, aí fica um olhando para cá do outro, assim e tal, esperando que alguém puxe um assunto, sabe? Se alguém puxa um assunto. Então, eu sempre fazia isso. Então, aí fala assim, poxa vida, devia melhorar esse banco, né? É muito demorado isso. Aí a pessoa começa a falar, você vai falar, aí outra fala, outra fala, outra fala. Aí você quebra aquela angústia que tem da pessoa estar na fila, sabe? Daquela angústia que tem Sim, ali. Né? sim, passa rápido, né? Aí você transporta isso para uma empresa, uma indústria, uma empresa, onde você vai lidar com mais pessoas que estão ali envolvidas naquele trabalho, que a pessoa tem que fazer aquilo, tem que estar naquilo, atenta àquele trabalho, tá? Então, se você desviar um tipo de conversa com essa pessoa, aí a coisa flui bem, né? Você também, você acha isso que é Sim. interessante, isso? Eu acho super, porque a gente tem uma necessidade de ser ouvido. É do ser humano isso. A gente tem a necessidade de ser ouvido, a gente tem a necessidade de se sentir pertencente. E quando a gente não dá ouvido para as pessoas, é como se a gente estivesse falando assim, ó, você não pertence a esse grupo. Então as pessoas elas ficam idealizando as coisas, né? Ah, por exemplo, vamos supor, se um líder escolheu o outro para fazer determinada atividade, e ele não se comunica, não explica o porquê, um exemplo, a pessoa pensa o quê? Ah, ele não gosta de mim, gosta mais do outro, né? Isso, É um grande desafio assim das é, organizações. Então precisa ouvir. exatamente isso aí. Às vezes assim, não é porque o líder deu uma vantagem para aquela pessoa, é que a outra não é melhor.
Precisa saber por que Sim, aconteceu aquilo, né, Cristiane? sim, sim, sim. E a gente, quando a gente fala de comunicação, a gente não fala só de falar, a gente fala de escutar, né? Então é esse sentido. E a ação também, né? A ação é muito importante nessa história. Sim, sim. Aí depois que você escuta, né? Qual que é a sua ação em determinada situação? Qual que vai ser sua ação, sua atitude após aquilo? Tá bom. Então, tudo Ah, tá incluído aí. você falou que tinha dois cases de sucesso, você falou um só. Ah, o outro foi um case também muito forte, assim, dentro de uma organização, porque o que acontece? Teve um rapaz que ele estava com problemas pessoais. Tá. E aí, essa pessoa estava com problema, acabou afetando a parte dele pessoal e estava se envolvendo em drogas, em coisas mais pesadas, assim, sabe? Ah, E aí, essa pessoa trabalhava à noite, era um responsável da noite, e o pessoal começou a perceber que ele estava. Um colega de trabalho passou, e aí ele estava meio que caindo da máquina, e o pessoal. Enfim, foi um bololô lá. E quando a gente estava fazendo um processo também nessa empresa de desenvolvimento da liderança, essa pessoa ela ia normal, tinha ninguém disse que essa pessoa estava passando algum tipo de problema. E quando a gente estava fazendo o desenvolvimento e tudo mais, que ela sentiu essa abertura para conversar, né? A gente fez um processo no RH juntos. Essa empresa fazia consultoria de RH também, não só de desenvolvimento de líderes. tá. A gente fez em conjunto um apoio para que a pessoa passasse em tratamento, liberou Tá. férias, liberou algumas outras coisas e passou em tratamento. E aí ela retornou depois de um tempo bem sadio, sabe? E aí a gente estava comentando isso uma época da importância do RH de ter esse lado humano, não só o lado humanizado, porque a gente sabe que uma empresa ela necessita de resultados, né? É. Mas a importância de ter esse lado mais humanizado, de olhar para a pessoa como um ser humano e não só como uma pessoa que está ali dando resultado. E aí ele voltou bem, nunca mais teve esse problema, mas estava muito assim um processo de depressão e a gente vem agora falando do Setembro Amarelo, saindo do Setembro Amarelo, e eu lembrei disso, porque quando eu conversei, ele falou, eu já pensei em tirar minha vida várias vezes. É. Então, um exemplo de esses cases que eu falo é exemplo de pessoa, sabe? Como humano, porque você pensa assim, eu cooperei para uma vida, para ter vida, sabe? Então, isso foi um dos exemplos também que eu achei muito bacana, porque em vez da gente demitir, dispensar, porque estava dando alguns problemas, a gente deu aí o momento, conversou, teve essa parte da escuta muito ativa, ele conseguiu se abrir pelo processo que estava vivendo e era um profissional excelente. Então ele voltou para a empresa e continuou exercendo o cargo dele muito bacana e eu gosto muito dessa parte humanizada. Porque, por exemplo, se a pessoa, você tem que saber se a pessoa está chegando no fundo do poço, você deixar ele cair, né? Então, se a pessoa chega Sim, e fala você, ó, a ponto de tirar a vida, é porque o cara já tá realmente numa situação muito difícil, né? Muito complicada, né? sim, sim, Não vou sim. nem usar a palavra deprimente, porque aí é muito pesado, né? Mas estava numa situação muito difícil. Então você tem que saber resgatar, saber jogar a hora, jogar o balde para ele pegar o balde e tirar ele do poço, né? Você tem que saber Sim, isso, é um né? momento de desespero, né? A pessoa É, está ali num momento de desespero. principalmente Mas, principalmente se você tiver família, né, Cristiane? sim, e o pior é que aconteceu isso com ele justamente por conta de uma separação, e aí a esposa levou os filhos. Então é para você ver que é uma questão muito delicada, né? É, e aí quando tem criança também no meio, a coisa toma outro vulto, né, Cristiane? É. Ô, seu Ari, e é uma coisa importante também falar disso, porque assim, antigamente a gente via que as pessoas eram muito, a empresa, as empresas se importavam muito com a parte técnica do profissional, tanto que a maioria das pessoas que foram promovidas para cargo de líderes são pessoas que se destacam tecnicamente, é aquele tipo de pessoa assim, ó, deu problema na máquina, você vai lá e fala com aquela pessoa, É, né? Só que hoje está muito valorizada a parte humana, né? Tem uma tá, empresa, a Flexform, por exemplo, é um exemplo que eu falo para todo mundo.
que eles são um exemplo para mim de humanização, de pessoas, de empresa voltada para as pessoas mesmo, sabe? E faz toda a diferença, porque é uma empresa grande, uma empresa de nome, e aí a gente vai vendo que tem toda uma diferença na tratativa do foco, aonde está o foco, aonde está a missão, aonde estão os valores, está relacionado às pessoas. Então é muito importante isso. Se não houver pessoas, a empresa não roda, né, Não Cristiane? roda. Empresas são resultados de pessoas, né? São resultado de pessoas, né, Cristiane? Olha, Cristiane, Sim, eu gostei muito da nossa conversa, foi bárbara, foi muito gostosa mesmo. E eu acho sim, que se você, como consultora de desenvolvimento organizacional e comportamental, e esse lado empreendedor seu, eu acho que isso é muito importante, viu, Cristiane? Acho que sim, sim. você vai dar uma contribuição, tem dado uma contribuição muito grande para o RH, né? Sim, sim, eu gosto bastante, Sori, eu gosto bastante, eu gosto de estar no meio das pessoas, né? E o RH, ele tem um desafio aí no mercado, que é, as empresas falavam que o RH era um lugar, um setor que traria custo para a empresa, não sei se você já ouviu Pô, isso. cansei de ouvir isso. A gente também ouvia. E aí eu falava assim para as meninas, a gente tem que mostrar que a gente não traz custos, a gente traz resultado um pouquinho a longo prazo, porque se você desenvolver uma pessoa, por exemplo, se ela produzia, 100 produtos, ela satisfeita, feliz, motivada, contente no trabalho, ela vai produzir 200. Então, a gente não é um custo, a gente é um resultado. E o RH também não é só aquele que manda tira e põe, né? Tira e põe. O RH não é isso não, né? Não é, é muito amplo, né? É muito amplo, desde a da responsabilidade com cada benefício, com cada pagamento, desde a parte do desenvolvimento, desde apresentar isso ao superior, que é um desafio também do RH, né? Vender essa ideia, né, Sori? É. O, 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 assim, o turnover na organização vai sempre existir, isso não tem como você mudar isso, né? Sim, Mas assim, sim, eu acredito assim, que não sei, bom RH, por exemplo, pode diminuir esse turnover, né? sim, pode. E como pode, né? Desde a admissão, desde a integração, você vai mostrar ali quando a pessoa vai chegar. É o momento onde você vai mostrar para ela, tá com a gente? Essa é a missão, esse é o valor. Os seus valores alinham com o da empresa, né? E aí assim vai. Aí tem uma construção dentro da atuação da pessoa. Então, tem empresas que eu vejo que pessoas que ficam só 2, 3 meses vão embora. Tem empresa que eu entro que pessoas estão 30, 40 anos. Então, qual que é a diferença dessas pessoas, né? Ah, exatamente. Dessas Exatamente isso. empresas, desses RH. E aí, por exemplo, se houver algum problema nessa parte de contratação no sistema de comportamental, contrata você, né, Cristiane? Sim, sim, sim. Eu presto serviço para uma consultoria, né? Ah, E nessa consultoria nós trabalhamos também com recrutamento e seleção. E a gente faz um trabalho, seu Ari, que é muito, muito alinhado com a expectativa da empresa em questão de comportamento. tá. Porque às vezes o RH, ele fica focado ali em trabalhar a parte técnica, né? Porque a empresa, o setor traz lá as habilidades técnicas que o profissional tem que ter, mas muitas vezes o RH não tem esse tempo hábil para tratar tanta parte comportamental, para Claro. fazer né? Uma gestão, uma entrevista por competência, e aí a gente faz para entregar isso redondinho. Gostei de entregar isso redondinho. Achei que isso é muito importante. Isso é a cereja do bolo, né? Sim, sim, é que às vezes a gente precisa disso, né? A gente precisa do negócio feito. E é isso que as consultorias, é isso que eu proponho, sabe, Sori? Eu falo, eu não entro em um lugar se eu não conseguir transformar aquilo ali que a pessoa espera. A expectativa que a pessoa espera, eu entrego. E o que eu Perfeito. não consigo entregar, eu mostro o que tem a dificuldade, quais as dificuldades, o que tem que fazer naquele momento. É o direcionamento da consultoria, né? Perfeito. E quem quiser achar você, acha você aonde, Cristiane, por favor? Senhora, eu tenho todas as redes sociais, né? A minha rede social no LinkedIn, por exemplo, que é a rede social profissional, é @Cristiane Mainardes, Aham. né?
E é a mesma do Instagram. No Instagram eu trabalho bastante também essa parte comportamental, essa parte de empresas também. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, meu nome está Cristiane Mainardes. Mainardes. Tá bom. Isso. Vou pedir para o Júnior colocar aqui na tela, para a gente ter essas informações suas aqui também. Deixa eu explicar um pouquinho para você o que é o nosso RH em revista. Nós temos esse projeto RH, quem tem o apoio do Núcleo de RH do CIESP, que a gente trabalha muito bem, junto com o Dirceu, lá do Dirceu. RH. Nós fazemos essa divulgação lá também do RH deles. E aí nós fazemos também um jornal, uma publicação mensal, falando sobre RH, dando informações a respeito do RH. Por exemplo, se você escrevendo um artigo, nós vamos publicar um artigo seu, contando um pouco do seu trabalho. E nós temos também, uma vez por mês, um encontro presencial que a gente tem, que nós reunimos o pessoal de RH, porque no núcleo de RH do CIESP, você participou, você viu bem lá, eles tratam de assunto específico do RH, né? Copa do Mundo, não sei quem, alguma coisa assim, tal, alguma coisa nesse sentido. Olha, assim, no nosso caso, é conhecimento. Nesses encontros, nós falamos sobre conhecimento. Falamos sobre exatamente isso que você falou agora aqui, sobre resiliência, nós falamos sobre saúde mental, nós falamos dentro dessa linha aí, sabe? Isso que a gente faz, entendeu? Sim, esse é o nosso trabalho. Porque, na verdade, o que a gente quer é dar voz para o RH, sabe? A gente quer fortalecer esse segmento. Porque, assim, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, você tem lá a diretoria, né? E aí você tem, o que se destaca lá é o departamento, direção comercial, direção de marketing, produção, não sei o que e tal, e o RH. O RH, que lida com gente, como é que faz isso, né? Sim. É muito importante esse chamariz, né, para o RH. Precisa. Exatamente. Claro, exatamente. Isso é o nosso negócio. E aí é o seguinte, esse programa nosso aqui tem o apoio da RB Serviços, que ele faz aqueles cartões de fidelidade, cartão de vale alimentação, desse cartão, e a Global Security, que é uma empresa de segurança patrimonial também, entendeu? Essas pessoas que falam com o RH, conversam com o RH, tá bom? Que bacana. Parabéns, né? Para todos nós. E parabéns para você também, né? Que você ousou em participar com a gente aqui. É um prazer para mim, é um prazer. Você empreendeu mais um posicionamento na sua vida, né, Cristiane? Sim. Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa nos medos, né, Sari? E o medo é algo que nos trava quando a gente deixa que ele nos pare, em qualquer âmbito da nossa vida. Já que você está filosofando, deixa uma mensagem para o nosso pessoal de RH, pronto. Filosofando? Bom, é uma mensagem assim, sem preparo, mas uma grande mensagem que eu quero deixar é dizer que cada um, eu sempre digo isso, que a gente não precisa ser bom em tudo, mas a gente precisa saber no que a gente é bom. E quando a gente encontra um lugar onde está atrelado a nossa missão, nosso propósito, e o lugar que eu digo não é o lugar físico, tá? É o lugar de atuação. Se eu atuo com RH é porque eu tenho um propósito maior pela vida das pessoas, por histórias de pessoas. Então você consegue exercer o seu melhor e o sucesso é consequência de uma vida com missão e propósito. Perfeito. Perfeito. Parabéns, Cristiane. Muito obrigado pela sua atenção. Nós conversamos com a Cristiane Mainardes Crispim. Bom, como o seu Instagram e o seu LinkedIn é só Cristiane Mainardes, né? Vamos continuar com Cristiane Mainardes, tá bom? Isso, obrigado, Cristiane Mainardes. Tá bom. Até a próxima oportunidade, até a próxima vez. Gostaríamos muito de que você voltasse mais aqui ao RH para dar mais contribuição a esses profissionais, tá bom? Claro, conte comigo, Ari. Muito obrigada pelo convite, estou muito grata pela oportunidade e nos vemos mais vezes. E vocês, RHs, muito obrigada por nos ouvir. Okay. Obrigado, Cristiano. Um abraço para você. Boa sorte. Muito obrigada, tchau, um abraço. Tchau. Tchau.